É um prazer enorme. A dona Rosa Emília, também de Campinas, está conosco aqui presente. Queria agradecer a presença Oi. de todos. Uma sessão muito concorrida para ouvir e ver a nossa brilhante confreira Carolina Ramos, nessa data memorável da nossa academia. E agradecer a presença de todos e dizer que é um prazer enorme nós nos reunirmos aqui hoje para ouvir a nossa confreira Carolina. E vamos dar por início nossa sessão. Vamos convidar o nosso confrade Geraldo para que leia a oração de São Francisco. Tá ótimo. Pode sentar lá e vai. Já tô falando. Geraldo, Acho que ele está com o microfone desligado. eu não estou ouvindo, Geraldo. Eu não estou ouvindo. O microfone está desligado dele. Desculpem, eu estava Isso, com o microfone fechado. correto. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Vamos à oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Muito Aqui, obrigado, Geraldo. Muito obrigado, Geraldo. Muito bonita. Muito bonita a oração. Obrigado. Né? Então, dando sequência, queria convidar o nosso querido vice-presidente, do Carlos Ferrara, para ele apresentar o nosso momento acadêmico. e tem o papelzinho. Olá, boa noite, queridos companheiros, queridos confrades, confreiras, Boa é, noite. e este Boa momento noite. acadêmico, né, desta tertúlia tão importante em que a nossa confreira Carolina Ramos nos brindará com o seu conhecimento, eu trouxe aqui hoje, conforme já combinado com o nosso querido presidente Juarez Avelar, um momento acadêmico falando sobre Paul Harris, que é o fundador do Rotary Internacional. Rotary Internacional é uma organização centenária que eu participo há 15 anos já, e eu vou trazer aqui algumas pinceladas apenas sobre quem foi esse homem que foi um idealizador de uma das maiores instituições de prestação de serviços à comunidade que existe no mundo. Eu preparei alguns slides, por óbvio que eu só tenho 5 minutos, eu preparei vários slides, depois eu deixo para a Dibonete, até pode colocar no site, Dibonete, porque tem várias informações, mas falarei bem pouco aqui por conta do tempo e também porque estamos aqui hoje, né, para ouvir a Carolina Ramos. Ela é o momento de hoje. E eu queria, então, saudar também todos os confrades e visitantes que estão nessa reunião, mas de um modo especial, para além da Carolina Ramos e do nosso presidente Juarez, os meus dois companheiros de Rotary também, três, aliás, que é o Hélio, o Paulo e a Nilzângela, que é uma recém-empossada no Rotary, ela tem menos de um mês de Rotary, a Nilzângela Maravilha, também está agora no Rotary. maravilha. Então vamos lá, eu vou fazer aqui a apresentação de forma muito rápida, por óbvio, se olharem aqui, deixa eu ver, conseguem ver os meus slides? Eu Estou não sei. vendo, eu estou vendo. Estão vendo? Ótimo. Então, de forma muito rápida, né? Então, nós vamos. Eu não consigo mais enxergar todos os senhores agora, haja vista o nosso, como se diz, os slides estarem aqui. Mas vou falar um pouquinho de Paul Harris, que ele foi fundador do Rotary Internacional e a sua vida e o impacto que ele causou em toda a nossa sociedade, né? Vida e formação do Paul Harris. Então, Paul Harris, ele. Deixa eu só. Espera só um minutinho aqui. Aqui, pronto, agora deu certo.
que estava atrapalhando. Paul Harris nasceu em 1868, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e ele teve os seus anos de infância moldados sempre por valores de solidariedade. Então, Paul Harris sempre foi um visionário e também uma pessoa da benemerência, né? Ele sempre cuidou, ou por meio dos seus pais, ele tinha isso já dentro da sua vivência, da sua formação e especialmente da sua atuação. Esse é o grande legado. Desde jovem, então, Harris foi influenciado por valores de solidariedade e serviços que impactaram a sua visão de mundo. E nós estamos aí cumprindo, eu enquanto rotariano e todos os outros que também são, e o convite fica estendido a todos vocês, nós estamos cumprindo o legado deixado por ele. A sua educação foi em várias escolas, com diferentes culturas, ele conhecia muitas pessoas, ele era uma pessoa do networking, enfim, e ele era um advogado formado, ele se formou lá na Universidade do Estado em que nasceu e adquiriu conhecimento sobre legislação, justiça, enfim, era advogado como muitos de nós aqui somos, eu, Francis, Paulo Eduardo, temos vários advogados aqui nesse querido sodalício. Sua carreira como advogado começou lá em Chicago e ele teve uma experiência na atuação para a comunidade. Ele sempre atuou como advogado pensando na comunidade. E aí, de repente, ele conheceu alguns amigos, amigos que tinham o mesmo pensamento que ele, porque quando você se associa a um grupo, como nós estamos aqui na Academia Cristã de Letras, o nosso pensamento, de alguma forma, tem que ser uniforme, tem que ser um pensamento que se dirige para o mesmo caminho. E Paul Harris, com seus amigos, também teve esses pensamentos. E aí, o que aconteceu? Ele, de forma brilhante, intuitiva, ele fundou o Rotary Internacional em 1905. Neste ano, então, de 2025, completamos 120 anos. E ele fundou o Rotary lá em Chicago, e essa instituição visava promover, especialmente naquele momento, o networking entre profissionais. Então, tinha lá um advogado, um engenheiro, um alfaiate, um carvoeiro, enfim, ele fundou o Rotary Internacional. E qual era a ideia? A ideia era fazer rodízio de reuniões, sempre promovendo a interação entre as pessoas. E é o que acontece até hoje, né? Hoje, só para terem ideia, o distrito a qual eu pertenço, e todos os meus confrades aqui desta academia pertencem, Dona Rosa, que eu não a conhecia, lá de Campinas, me falaram, seja muito bem-vinda. Qual é a função e como que funciona o Rotary? É exatamente isso, por meio de distritos. E o distrito a qual eu pertenço tem lá quase 90 clubes e nós nos rodiziamos em reuniões. Cada dia, um grupo de clubes, nós chamamos isso de clube, esses grupos de clubes, eles se reúnem rodiziando, o meu, por exemplo, é de quarta-feira. Paul Harris queria, então, que o Rotary se tornasse uma plataforma, por óbvio que não uma plataforma como conhecemos hoje, um app de celular, mas uma plataforma, né, para a realização de projetos de serviços comunitários, sempre inspirando as ações sociais. As primeiras reuniões foram realizadas no seu escritório, vários profissionais, laços de amizade, as esposas começaram a participar, e sempre com promoção de serviços à comunidade. Tanto é que diz a história que o primeiro grande projeto do Rotary Internacional foi a construção de um banheiro público lá em Chicago, que naquele momento, naquela época, não tinha. E nós todos sabemos como isso é importante, né? Ter um asseio para que a população possa melhor viver. E ele foi, junto com seus companheiros, e criaram aquele banheiro. E, de forma muito rápida, vamos falar aqui só os objetivos e princípios, né, do Rotary. Então, um grande princípio é a promoção da ética profissional. Todos os rotarianos, de alguma forma, eles propulsionam a ética dentro das suas comunidades, e vai muito ao encontro até da minha formação. O meu doutorado eu fiz em bioética, então eu sempre linko, né, os meus estudos com a minha atuação e participação no Rotary Internacional. Eu gosto muito, sou um rotariano de coração muito aberto e muito participativo.
O Rotary se dedica à construção de comunidades fortes, promovendo colaboração e apoio mútuo, e também na defesa da paz. Então, o Rotary é um propulsionador da paz. E aí, para falar mais um pouquinho, o Rotary hoje está em vários países. Hoje nós somos mais de 1.200.000 associados, e as ideias de Paul Harris estão vivas até hoje, 120 anos depois. E hoje, na verdade, os valores de Rotary, eles saíram um pouquinho daquele networking profissional apenas, né? E hoje nós temos como valores o companheirismo, a ética, projetos humanitários, a diversidade, né? Nós temos que cuidar dos vulneráveis. Então, é isso que nós fazemos enquanto rotarianos. E o Rotary está espalhado pelo mundo inteiro, e alguns dos projetos mais importantes, nós temos 7 áreas de enfoque, e assim eu vou encerrando. Eu coloquei 3 aqui que eu julgo dos mais significativos para a minha atuação enquanto rotariano. O primeiro é na área da saúde, com a campanha de vacinação da poliomielite. Nós estamos aí quase que praticamente erradicando a poliomielite no mundo todo. Temos 2 países aí ainda com essa doença, infelizmente. Mas no Brasil, Fabiola, a poliomielite já está erradicada. Os projetos de água potável e saneamento básico são projetos que eu gosto muito. Eu, enquanto presidente, lá atrás, em 2013, nós instalamos filtros de água na comunidade. Então, isso é uma coisa que é necessária para a população. E, por fim, não por fim, mas por último, na minha escala de prioridades enquanto projetos, os nossos projetos educacionais. Eu gosto muito de atuar na área de educação. E o legado de Paul Harris, então, é a influência duradoura dele que nos orgulha em sermos rotarianos. Eu vou pedir, então, para a Dibonete, depois tem muitas outras coisas aqui para falar, mas como hoje o dia é da Carolina Ramos, da nossa querida confreira centenária, eu vou parar por aqui e vou dizer só que neste ano, que começa o ano rotário, e tem mais outras questões, enfim, mas eu acho que já está bom. Neste ano rotário, presidente Juarez, 2025, 2026, o ano rotário sempre começa em julho e termina em junho, né? Nós seguimos aí o calendário americano. A governadora de Rotary do nosso distrito, ela é uma mulher, então a diversidade estará presente. Ela se chama Diva Fonseca e é esposa do nosso querido confrade Paulo Fonseca. Então teremos aí uma mulher, esposa do nosso confrade, sendo a governadora do distrito a qual eu pertence a Nilsângela, o Hélio Begliomini e ele, claro, Paulo Fonseca, e todos, como eu disse, estão convidadíssimos a pelo menos conhecer a Diva ali, ó. A Diva é uma mulher de fibra guerreira, eu gosto muito dela, de todos, enfim, mas é porque ela será a nossa presidente, eu esqueci o nome da presidente, não me lembro exatamente o nome. Mas, enfim, esse é Paul Harris, esse é o legado que ele nos deixou e esse é o Rotary Internacional que eu convido todos a conhecer. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e vamos à nossa querida Carolina Ramos, que eu sou apaixonado por ela. O dia que estive em Santos, fiquei apaixonado pela sua obra. Muito obrigado, Caro Ferrara. Fez uma apresentação sucinta da grande obra que representa o Rotary Internacional, que começou há 120 anos atrás, né? Então, muito obrigado pela sua eloquência, pelo seu poder de síntese, de resumir 120 anos em 5 minutos. Muito obrigado a você. Obrigado. Então, agora vamos ter o prazer de ouvir a nossa querida Carolina Ramos, que ela representa para nós uma lenda muito grande da nossa academia. Pronto? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Muito bem. Então, quando o nosso querido Hélio Begliomini me indicou para ser candidato a presidente da nossa academia, eu, passando os olhos no nosso site, e deparei lá com a figura da nossa querida Carolina Ramos, e vi que ela tinha nascido em 1924. Então, como eu ia ser presidente no ano 2024, eu disse que então eu iria visitá-la. E ela nos recebeu muito bem, ela, a nossa querida Fabiola,
Eu estive lá com o nosso querido o poeta Bressani e o nosso querido confrade Haddad. Enfim, tivemos uma Presidente. recepção maravilhosa e já programamos uma comemoração do aniversário dela, do 100º aniversário, em março do ano passado, como aconteceu. E ao comemorar o aniversário, eu com o nosso querido confrade Gabriel e a Fabiola, já decidimos elaborar um livro em homenagem à nossa confreira e que foi apresentado para todos vocês, todos têm conhecimento, foi lançamento aqui em São Paulo, na Associação Comercial, e faremos agora, mês que vem, em maio, dia 3 de maio, lá em Santos. Mas a nossa confreira Carolina Ramos, ela nasceu no dia 19 de março de 1924, é escritora, artista plástica, musicista, professora, normalista, pintora, autodidata. Ganhou vários prêmios de literatura por todo o Brasil e fora do Brasil também. É chamada a primeira dama da trova brasileira. É autora de vários livros que enriquecem a literatura brasileira e internacional. Temos um orgulho muito grande e, recentemente, nós tivemos, como já falei, a oportunidade de escrever um livro a respeito da nossa querida Carolina, que está à disposição de todos. E ela recebeu várias premiações aqui no Brasil, e recentemente ela escreveu um livro que ela tinha armazenado há 50 anos, da peregrinação da viagem à Itália, Ano Santo de 1950. E eu tive o privilégio e a honra de escrever o prefácio para essa obra maravilhosa dela. Isso faz que nós temos aqui uma infinidade de itens para falar sobre a Carolina, nossa querida confreira, mas eu vou deixar que ela se apresente para todos nós, que estamos ansiosos para ouvi-la e ouvir a sua lição de vida, que muito nos estimula e entusiasma a pertencer à nossa academia. Com a palavra, nossa querida Carolina Ramos, junto com a nossa querida amiga, parceira de trabalho, Fabiola Savioli. Boa noite, Carolina. Prazer ver você e querer te ouvir. Prazer em estar aqui com vocês. Aqui vai Maravilha. meu abraço a Carlos Ferrara, pela simpatia das suas palavras, e também ao caro Dr. Juarez Avelar, presidente da Academia Cristã de Letras. Estou aqui à disposição para conversar com vocês, praticamente de improviso, por favor, não reparem uma falha, mas estou pronta para a pergunta. Posso continuar? Carolina, Bem, você vai discursar para nós ou você quer que já perguntemos? Eu tenho a ideia de que ela vai discursar, passar rapidamente, Isso. ela lançou. Perguntas. O que que vocês acham disso? Não está bem assim? Está bem, Sim, está sim. ótimo. Né? Então, ela vai Isso, falar um pouquinho, ela vai falar um pouco sobre as obras dela, porque, na verdade, ótimo. e Tira a foto. que uma pessoa. Então, tá bom? muito bem. Então, eu tenho que, em primeiro, apresentar o meu agradecimento à poesia e à trova que me trouxeram até vocês para colher esse carinho tão gostoso no final da minha vida, né? A poesia, de fato, foi um encantamento na minha vida. Ela começou praticamente quando nasceu minha segunda filha, que ela tinha um problema de saúde, não dormia à noite, e eu então ficava com ela nos braços e comecei a fazer poesia. Depois disso nasceu, então, o Interlúdio, o Sempre, que foi meu primeiro livro de poesia. E atrás disso é como um rio que desaba e leva em frente, a minha vida virou uma enxurrada de poesia. Não posso me queixar, porque essa carreira minha foi muito feliz. Eu só tenho que me orgulhar dela, embora não procurasse glórias, e sim um meio de comunicação
praticamente comigo mesma. O mais foi consequência. Eu sei que, quando eu menos esperava, tinha nas mãos um livro pronto, que foi o tal Sempre. O Sempre trouxe minhas emoções, para minha surpresa, rimadas, e elas chegaram às mãos de Guilherme de Almeida, através de um amigo que muito me incentivou, Reinaldo Cruz, e ele encaminhou meu livro para Guilherme de Almeida. E recebi os melhores elogios, a ponto de dizer que gostaria de preparar um livro aberto Está sem som. Tá bom, melhorou. Voltou. Voltou? Acho Voltou. que você colocou a mão aqui. Não pode apertar aqui. É para segurar para você. Pronto. Bom, então eu encaminhei meu livro por sempre para Guilherme de Almeida, e nesse eu tinha feito, ele tem 11 chaves de sonetos não realizados. E eu fiz os 11 sonetos para esses textos, que chegaram até a mão dele. Recebi muito elogio, ele se pôs à vontade, mas, dentro da minha timidez, eu não tive coragem sequer de pedir um prefácio para um livro posterior, que naturalmente me teria aberto as portas da poesia. De qualquer jeito, sim. Bom, através desse primeiro sucesso, então veio o primeiro livro, que foi o Sempre. Em seguida, Cantigas Feitas de Sono, que foi um livro dedicado à trova. A trova foi um encantamento dentro da minha vida, e que me levou a fazer também Espanha. Por que nasceu Espanha? Que é um país que eu não conhecia, porque meu pai era nascido na Espanha, embora naturalizado brasileiro, e não conhecia sua terra, porque veio de lá muito pequeno, e eu quis mostrar a Espanha a ele, desde presente a ele, essa viagem que eu não havia feito. Posteriormente, eu fiz a viagem e vi que não estava errada, não, que está ali, está tudo certinho. Em seguida, após a Espanha, veio o Ribeiro Couto, Vida e Obra. Por que isso? Porque Ribeiro Couto foi meu patrono na Academia Santista de Letras. Eu entrei e escolhi, né? Em seguida, veio Feliz Natal. Não, Trovas que cantam por mim. Não, ou Trovas que cantam, aliás, Trovas que Cantam por Mim. Depois veio Interlúdio, e em seguida Paulo Setúbal, Uma Vida e uma Obra. Como eu disse, ele foi meu patrono na academia. Depois veio Feliz Natal. Não. Em seguida, Feliz Natal. E, em seguida, uma evocação, que foi um histórico dos 40 anos do Colégio São José. O Colégio São José é o meu colégio, entre aspas, mas meu no coração, porque nele eu cursei do Jardim da Infância, o primário, o ginásio, o secretário e o curso normal. Então, eu considero meu colégio. Em seguida, veio O Príncipe da Trova, que é uma biografia de Luiz Otávio, o príncipe dos poetas do Brasil. O príncipe dos trovadores do Brasil. Logo, Saga de uma Vida. É a biografia de Raul Ribeiro Flores, que foi o meu
foi meu patrono na Academia Santista de Letras. Logo, um amigo especial, o único livro de ficção que eu escrevi para jovens. É uma aventura, né? Depois, Liberdade, Sonho de Todos, prosa e verso, lançado em março de 2010. Logo veio Destino, poesias, onde eu, ao final, mergulhei praticamente no mundo da poesia e dos contos. As trovas. A trova foi um caminho muito florido que eu gostei através delas. E, na época, escrevi, então, esse livro, a pedido do, então, presidente da União Brasileira de Trovadores, Dr. Luiz Carlos Abrita. Eu escrevi Trova, Raízes e Florescimento. Logo, veio o Canta-Sabiá. Eu preciso dar uma explicação sobre o Canta-Sabiá. Quando eu comecei a fazer poesia, muitas delas tinham o caráter folclórico, mas eu me recusei a fazer uma mistura das poesias líricas com o folclore. Então, fui separando as poesias de fundo folclórico. E, em 2021, eu lancei Canta Sabiá, onde estão todas essas poesias que foram selecionadas sobre folclore. Logo, após o falecimento de meu marido, Cláudio de Capua, para não pensar no assunto, que me deixou muito derrocada, eu escrevi Histórias que a Bisa Conta, dedicada às crianças. Nessas histórias infanto-juvenis, eu fiz a biografia de vários santos e santinhas, crianças, Sim. dedicada justamente à leitura da formação das nossas crianças. Outro livro em seguida, também dedicado a elas, é um livro Meus Bichos, Bichinhos e Bichanos, um livro praticamente autobiográfico, onde eu conto a história de todos os bichinhos de estimação que eu tive através de minha vida. E Sob a Ótica do Amor, que é uma biografia do meu Cláudio, lançado em agosto de 24. Por último, eu tenho um livro que está ligado a uma viagem que eu fiz à Itália em 1950, e eu havia feito um levantamento, um resumo, digamos assim, desse livro, e perdi-o. Esse livro ficou perdido 75 anos. Não 1, 2, 3, mas 75 anos. É mais do que uma vida. E, por acaso, quando eu terminei a biografia do meu marido, eu virei a minha cadeira e tive uma reflexão. Meu Deus, o que eu faço agora? E tive uma resposta, embora eu não mereça, eu só posso considerar que tenha sido uma resposta direta, porque eu puxei com a minha bengala uma alça de uma sacola que estava numa alta prateleira, e ela caiu ao chão, derramando uma papelada, que eu não entendi o que era. Quando eu fui ver, nada mais era do que aquele resumo que eu havia perdido não há 5 anos, mas há 75 anos. Foi uma resposta imediata de Deus que eu não mereço, mas estou forçada a aceitar. E com aquele rascunho, digamos assim, eu alentei o livro e lancei A Peregrinação, conseguindo fazer uma nova viagem
à Itália. E assim, eu tenho ainda, falar da minha vida literária, os hinos que eu compus, que, que muito me honram, porque um é o hino do Colégio São José, ou seja, do meu Colégio São José, e o hino do Colégio Lourdes Ortiz, onde eu lecionei. E ainda fiz o hino do idoso, hino da enfermeira, hino do MAF, que é o movimento de regimentação feminina, do qual eu tenho a honra de fazer parte também. E o último foi o hino da Academia Cristã de Letras. Então, em resumo, essa é a minha vida literária, que eu entrego ao julgamento de vocês e agradeço a Deus pelo fato de ter permitido que eu chegasse até aqui, com aplausos de vocês, que é muito importante para mim. Um beijo a todos. Eles vão fazer perguntas agora. Muito obrigado, Carolina, pela sua belíssima apresentação e diversos tópicos que ela apresentou. Eu omiti de propósito, que a doutora Márcia me fez um breve currículo da Carolina, e eu me permiti não decliná-los, porque eu sabia que ela ia fazer a apresentação, e o fez muito bem. E o nosso hino da Academia Cristã de Letras, que foi composição da Carolina e foi música da Carolina. Então, para nós é um privilégio muito grande, Carolina, receber você aqui na nossa reunião. A sala está completa, tem mais de 25 participantes aqui. O professor Raul Marino Júnior está aqui conosco, vários convidados de fora, a doutora Rosa Emília de Campinas também está aqui participando conosco. Então, para objetivar a nossa reunião, eu vou abrir para perguntas para quem quiser se manifestar. Quem deseja manifestar para a dona Carolina Ramos? Thaís, deixa eu fazer uma lista aqui. Thaís, quem mais? Thaís, o Geraldo, quem mais? Só os dois? O Querem manifestar? Pesa, o Pesa, O Pesa. Me ajuda aí, de Bonete também. de Bonete, isso, de Bonete. Então vamos rodar esses primeiros 4 colegas, confrades e confrades, depois voltamos a perguntar mais uma vez. Doutora Thaís, nossa, Pareis, nossa. só terminando aqui, Ah, que acabou na peregrinação, não acabou. Escreveu um livro, Os Porquês da Trova e da Poesia, que ela está terminando a revisão e vai para a gráfica. Ou seja, em breve teremos mais um livro falando dos porquês da poesia e da trova, um livro bastante polêmico e bastante importante, que ela discute tanto a trova quanto a poesia nos dias de hoje e sob o ponto de vista dela, né, defendendo o que ela acredita. Então, é só para completar, né, muito que na bem. verdade nós Muito estamos na obrigado. peregrinação, Ótimo. Muito obrigado, tá? Fabiola, pelo complemento. Estamos na Perguntas agora. expectativa do próximo livro, Carolina, viu? Muito obrigado, Fabiola. Então, doutora Thaís. Boa noite. Justamente esse livro. Boa noite. Boa Carolina, noite, querido. Boa noite. Inicialmente, congratulações ao nosso estupendo presidente, Dr. Juarez, que dessa vez, após longa e complexa cirurgia, preside os trabalhos nessa noite poética e fria. Congratulações ao nosso confrade Geraldo Nunes pela leitura sensível da oração de São Francisco de Assis, que deixou a nossa noite muito mais feliz. Congratulações ao Dr. Ferrara pela abordagem especial sobre o Poeres e o Rotary Internacional. Foi magnífico saber sobre o seu legado voltado para a solidariedade em prol da comunidade. E, finalmente, congratulações à nossa grande estrela, confreira centenária, Carolina Ramos, pela belíssima apresentação que tocou profundamente cada coração.
diretamente do litoral, fez uma exposição magnífica, simplesmente sensacional, entre trovas, sonetos, prosa, hinos, folclore e poesia. A senhora encanta com seu talento e maestria. Parabéns pela galhardia. Enfim, finalizo com essas congratulações fraternas em poesia, parabenizando a nossa grande estrela. Um beijo e um abraço da advogada poeta Thaís Bizarria. Obrigado, Thaís. Muito obrigado, Thaís. Muito bonito. Vamos ver agora do nosso querido confrade Geraldo Nunes. Geraldo? Pois não, pois não. Pois não, Geraldo. Eu gostaria de anunciar a Carolina Ramos que eu recebi, através da Fabiola, este livro, Destino. Ele vem autografado pela Carolina, e o objetivo de eu ter pedido esse livro foi porque eu sentia falta da Carolina Ramos no site da Academia Cristã de Letras. E eu acho que a gente precisa colocar, achei que precisávamos colocar a Carolina na internet, porque ela é tão importante para a nossa literatura que não poderia passar em brancas nuvens no nosso site, justamente no site de uma academia que ela faz parte. Então, eu quero avisar a todos e a todas que a partir de agora, todas as semanas, eu colocarei uma poesia da Carolina Ramos no site da Academia Cristã de Letras. Eu copio esta poesia do livro, Destino, encaminho para a Dibonete e ela coloca no site da Academia Cristã de Letras. Eu acho que é uma realização importante e eu gostaria, então, de avisar. Carolina Ramos, você, a partir de agora, está na internet. Quando perguntarem como ler, como eu faço para encontrar algum artigo seu na internet, você avisa no site da Academia Cristã de Letras, tá certo? E eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, pelas dificuldades físicas que eu tenho enfrentado. Eu, além de paraplégico, tive uma fratura de fêmur e me recuperei, graças a Deus, voltei a caminhar, estou muito feliz com isso, mas ainda não tive a oportunidade de ir até Santos visitá-la. Mas me sinto muito orgulhoso de fazer parte desta Academia Cristã de Letras, da qual você é a integrante, eu diria assim, mais querida por todos nós. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela oportunidade e ainda bem que você nos felicita com essa sua participação em nossa tertúlia da Academia Cristã de Letras. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo, pela sua intervenção oportuna e que é um passo a mais de nossa homenagem da academia para a nossa querida Carolina Ramos, que agora está introduzida na internet. Então, semanalmente, nosso confrade Geraldo vai fazer a divulgação de suas obras via internet. Tá bom, Carolina? Então, muito obrigado, Geraldo. Vamos agora ao doutor Pesa, nosso querido cantor lírico José Pesa. Queridos confrades, queridas confreiras, é sempre um prazer grande estar com vocês. Parabéns, doutor Juarez, pela maneira com que o senhor dirige a nossa querida Academia Cristã de Letras. Obrigado. Caríssima confreira Carolina Ramos, há uma emoção enorme e um privilégio imenso poder assistir essa vossa memorável explanação. Para mim foi uma masterclass enriquecida com considerações valiosas sobre sua vida e sobre sua obra vastíssima, que me leva a me dirigir à senhora na segunda pessoa do plural. Muito obrigado, parabéns. A senhora é um orgulho para a nossa Academia Cristã de Letras e também para toda a nossa literatura. Que Deus vos abençoe.
Obrigado, Pesa, pela sua belíssima intervenção, calorosa, como sempre, com muita eloquência, né? Vamos ouvir agora a nossa confreira de Bonetti, que é a nossa segunda tesoureira da academia, da nossa diretoria. Antônio Bonetti. Eu quero dar os parabéns para a Carolina por se dispor a falar com a gente, né? Eu sei que seu tempo é muito escasso, você está muito ocupada com a sua literatura. Mas, Carolina, querida, eu tenho certeza de que, de onde estiver o nosso amado poeta Paulo Bonfim, está te enviando um abraço muito carinhoso. E ele faz isso num instante por meio de mim, porque ontem eu estava organizando a minha biblioteca e como eu fiz digamos, dei o destino para toda a biblioteca do poeta, que era mais ou menos 5.000 livros. Eu olhei livro por livro para poder destinar 1.000 e poucos livros para a Academia Paulista de Letras. Uma boa parte, quase que toda o acervo foi para a biblioteca de Santos, né, lá de Itanhaém, de Santos não, de Itanhaém, que leva o nome dele, e eu fiquei com devo ter ficado com uns 200 volumes, mais ou menos, e dentre eles tinha um livro que você enviou para ele ainda pedindo desculpa, porque tinha lá uma correção a ser feita e etc e tal. Eu procurei, eu arrumei a minha biblioteca e estava procurando agora há pouco para ver se entrava para poder ler a dedicatória que você fez a ele. Então, eu tenho certeza de que, de onde ele estiver, este é um gesto que perpetua, né, a amizade de vocês. Eu sou agora a guardiã desse livro, e eu fico muito feliz, porque eu te amo muito, Carolina. Obrigada. Muito bem, Dionete. Calorosa a sua manifestação. É sempre uma alegria muito grande ouvir essa inter-relação com o nosso poeta Paulo Bonfim, que eu não tive o prazer de conhecê-lo, de conviver com ele, mas cada palavra de vocês reacende a nossa alegria. Ainda mais agora, juntamente com a nossa querida Carolina Ramos, é uma oportunidade ímpar que todos nós temos. Então, quem mais deseja fazer uso da palavra? Francis, me ajuda aí, Márcia. Francis, pode falar, Francis. Francis tem que abrir o microfone. É verdade. Isso, perfeito. Se não abrir, não dá certo. Muito bom. Carolina Ramos é nossa co-irmã em poesia, e ela diz no seu livro Liberdade, Sonho para Todos, as folhas 81, uma poesia alforria, que eu vou ler somente uma quadra. Pela quadra, vocês já vão perceber o teor do coração da Carolina. Ser branco ou negro, importa a cor da pele, Senhor. Se o nosso corpo transporta uma alma que não tem cor, essa é a nossa Carolina. E eu tive a honra de receber o primeiro lugar no certificado, que foi um certificado de 2022, da 13ª Seletiva Nacional de Poesia, conquistando, enfim, esse primeiro lugar, com a poesia Carta que não escrevi a meu pai. Eu tenho esse certificado exposto aqui, todo dia eu dou uma olhadinha nele, dentre outros, obviamente, que eu tenho, mas esse é muito especial para mim, por se tratar da nossa confreira Carolina Ramos, que ocupa a cadeira 22. Eu fiz um resumo aqui no chat sobre tudo que ela falou, só que eu não estou conseguindo enviar. Talvez esteja volumoso, não sei, mas o que ela falou eu consegui
enfim, escrever, só não estou conseguindo enviar. Então, meus parabéns calorosos, o meu amor profundo pelo que ela é e por quem ela é. Muito obrigado, Francis. Suas palavras refletem exatamente o nosso sentimento da nossa academia. E fique tranquila que o que ela falou e o que todos estão falando está sendo gravado e vai ficar arquivado no site da nossa academia pela nossa querida de Bonetti, né? Então, é um prazer muito grande te ouvir, Francis, e agradeço a sua intervenção. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Nilzângela. Nilzângela, muito bem, Nilzângela. É muito prazer estar com você aqui. E parabéns por ser a nova membro do Rotary. Obrigado. Cumprimento a todos na pessoa do senhor doutor presidente Juarez. Agradeço a menção honrosa do Ferrara e, claro, agradeço a nossa mestra que está aqui dando esse show de vida, né, vivificada para nós. A minha pergunta para a nossa mestra, que viveu na casa que eu e o doutor Pesa, nosso confrade da Casa do Poeta, que nós pertencemos, e a nossa mestra Carolina também. Eu gostaria de saber como foi essa vivência na Casa do Poeta, que também a senhora frequentou. Muito bem, muito obrigado, Elisângela. Muito obrigado. Com a palavra, a dona querida Carolina Ramos. Bem, a minha vivência na Casa do Poeta, aqui em Santos, foi um pouquinho tumultuada por certos egos que eu encontrei pela frente. Mas, graças a Deus, tudo acabou bem e terminou numa cordial vivência, que até hoje me honro da Academia Santista de Letras. Muito bem, Mas Carolina. aqui perdão, mas aqui eu me refiro é aqui de São Paulo, Casa do Poeta aqui de São Paulo, fundado pela Colombina. Ah, sim. Eu posso dizer que eu pouco frequentei, apesar de ter grande admiração pela poetisa colombina e pela sua obra, mas, infelizmente, eu poucas vezes estive junto com ele, mas acompanhei de coração tudo que foi feito lá e aplaudi de longe. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado. Belíssima intervenção sua e da Nilzângela também. Muito obrigado. Alguém que mais fazer uso da palavra? A oportunidade é única. Gostaria de falar, presidente. Cristiane. Cristiane Carolina. Carbone. Isso. Boa noite a todos. É uma alegria ver a nossa academia com uma reunião virtual repleta de amigos e convidados. Querida Carolina, querida Fabiola, é uma grande alegria contar com a presença de ambas nessa nossa tertúlia. Eu que tive o privilégio de fazer um momento acadêmico na tertúlia passada, falando um pouco da sua história, Carolina. E agora vê-la falando pessoalmente é emocionante. Eu quero fazer um agradecimento especial à Fabiola Savioli, que quando eu fiz o pedido, Fabiola, eu vou falar sobre a Carolina, você pode me ajudar? Ela mandou a biografia antecipadamente. E à medida que você foi falando, foi exatamente o que eu estudei. Você é uma pessoa muito admirada por todos nós. É uma pessoa que nós reverenciamos com muito respeito. Que Deus te abençoe infinitamente. E é um privilégio para todos nós tê-la em nossa academia, especialmente pelo hino que você fez pela nossa CL. Que Deus te abençoe. Um grande beijo no coração para ambas. Gratidão. Muito obrigado, Cristiane. Carolina e Fabiola, faço minhas as palavras da nossa querida confreira Cristiane, pelo entusiasmo e a presteza com que a Fabiola nos assessora com relação à nossa querida Carolina. Desde o momento inicial até agora, ela não mediu esforço para proporcionar esse ambiente tão caloroso, tão
humano que nós estamos vivendo aqui hoje nessa nossa tertúlia. Muito obrigado, Fabíola. Imagina. Eu confesso que eu não sei manejar muito essa coisa de reunião por celular, então eu acho que eu fiquei um pouco atrapalhada no começo, atrapalhei um pouco o começo da reunião de vocês, mas assim, eu também estava adaptando, né? Tanto que eu tentei pelo computador, não consegui, aí acabei indo pelo meu celular mesmo. Mas eu Muito peço obrigado. desculpas, porque eu sei que eu atrapalhei um pouquinho o começo da reunião, porque eu não estava conseguindo me acertar com o microfone, com áudio, essas coisas. Bom, vivendo e aprendendo. Na próxima eu estarei melhor. Não, não tem nada a Agradeço desculpar, cara. Nada a desculpar, Fabíola. Você foi muito precisa, muito prestativa, muito eficiente para todos nós, especialmente para a Carolina, de colocar a par do trabalho dela. Muito obrigado, Eu quero Fabíola. agradecer a recepção carinhosa de todos vocês, até essa, em relação a mim, né, que dou uma certa assessoria e que eu faço isso com muito amor, né, uma parceria de muitos anos que a gente tem e que eu quero que continue ainda por mais algum tempo, embora ela queira ir para o céu, mas eu não quero, eu não deixo, eu quero que ela fique aqui na Terra, e assim nós vamos assim nós vamos seguindo. Acho que a âncora da Carolina aqui sou eu não quero que ela suba para o céu de jeito nenhum. Não, não E vai. aí a gente vai todos os dias, né? A gente vai trabalhando Ótimo, todos os dias, coisa está muito bom. diferente, e nós estamos muito ansiosas para esse próximo livro que ela vai lançar, que eu considero um livro importantíssimo, né? Se Deus quiser. E espero vocês, antes que eu passe a palavra para ela, no dia 3 de maio, que também estou preparando uma recepção bem calorosa para vocês aqui nesse dia, tá bom? Muito obrigado, Fabíola. Anne, para o Carlos Ferrara, para José Pesa, para Dibonete, para Francis, para você e para todos os presentes aí, tá certo? Uma boa noite para vocês. Eu vou passar agora a palavra para a Carolina para ela Isso. finalizar. Pois é. Perdão, Até lá. Carolina. Bom, de tudo de que ela disse, eu viso. E desejo o meu abraço bem caloroso para todos vocês. Muito, muito obrigada. Estou bastante emocionada e viva a poesia. Viva a poesia. Muito obrigado, Carolina, pela sua presença. Desde o momento que eu convidei a Carolina para fazer parte, para preferir uma palestra na nossa tertúlia, ela se mostrou pronta, ativa, interessada e aceitou o nosso convite de pronto. E para nós foi hoje uma realização muito grande, foi uma glória para a nossa academia a presença da nossa querida Carolina e uma plateia cheia de valores importantes da nossa academia. De sorte que eu queria agradecer, Carolina, em meu nome, da nossa diretoria e de toda a Academia Cristã de Letras, pela sua presença, pela sua imensa colaboração para a nossa literatura, que motivou a publicação do nosso livro, que vamos aí estar com você no dia 3 de maio, aí em Santos, para mais uma vez prestar-lhe a justa e merecida homenagem que você faz jus. Então, eu queria te agradecer, já fica à vontade com relação ao horário, renovar nossos agradecimentos. Estou vendo aqui o Herbert Gavazzo Marques. Quer falar uma coisa, Herbert? Eu não sei se está aberto o meu microfone. Está aberto, estou vendo. Aberto. Tá sim. Então, eu gostaria de agradecer o convite por participar dessa tertúlia, sob a sua presidência. A confrade Carolina Ramos, eu caminhei pouco sobre as letras dela, mas uma coisa que eu gostaria de afirmar foi o que as letras delas me transmitiram. Ela conseguiu me levar para o ambiente que ela tem no litoral. Eu senti até a temperatura e a maresia e o calor do amor que ela tem pela família dela. Foi algo muito bonito que eu consegui extrair das palavras na obra dela. Parabéns, então, à sua carreira e ao seu trabalho. E boa noite a todos. E é isso. Obrigado, Herbert, pela sua intervenção. Agradeço muito a sua presença entre nós.
Me Pois permita não, uma intervenção. Dr. pois não, Herbert França. Gavazza Marques é um advogado, professor, escritor. Logo, logo nós vamos convidá-lo a ingressar aqui na nossa academia. Muito Uma bom, pessoa Herbert. ilustre, atualmente está residindo no Agradeço. Guarujá, próximo lá da nossa Carolina. Quem sabe ele dá um pulinho lá na casa da Carolina, vou mandar o convite a ele, o endereço, etc. Eu não Ótimo. poderei ir, mas quem sabe ele estará lá se ele puder. Um abraço. Muito No obrigado, dia França. 3, no dia Dia 3, 3 o de, lançamento, né? 3 de maio, um sábado, lá Exato. Dia 3 de maio. lá em Santos, na Pinacoteca, né? Isso. Isso. Já Mas comunicamos a todos vocês, já comuniquei esse lançamento lá em maio, dia 3 de maio, e certamente vamos encerrar a fileira ao lado aí da Carolina para dar um abraço dela, prestigiar e, mais uma vez, prestar uma homenagem para ela. Muito obrigado, doutor Herbert. boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Alguém mais quer fazer alguma intervenção? A dona Carolina já fez a sua saudação final, as suas considerações. Eu sei que já está já da hora para ela, dentro daquela estimativa de tempo que nós tínhamos previsto, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês e convidar para a nossa próxima tertúlia, que será no dia 10 de maio, presencial na Universidade de São Camilo, regida pelo nosso querido confrade Carlos Ferrara, e vamos ter a palestra do nosso confrade Rui Altenfeld, que foi presidente da nossa academia. Eu vou falar sobre o momento acadêmico, sobre o Juscelino Kubitschek, e a leitura da nossa oração será proferida pelo nosso querido confrade fundador Antônio Lafayette. Então, será uma outra reunião memorável da nossa academia, e gostaria de agradecer a presença de todos, doutor professor Raul Marino, que está aqui presente, a doutora professora Ângela, todos vocês da nossa academia que enriqueceram essa reunião. Eu me dei muito feliz de ter tido a ideia em convidar a nossa querida confreira Carolina Ramos para essa palestra, e ela de pronto aceitou e está aqui presente conosco para essa prova de vitalidade, de esforço que ela sempre apresentou ao longo da sua vida. Isso acho que é uma riqueza muito grande para nós, Carolina, contar com você, com a sua presença, com o seu talento, com o seu brilho, com a sua luz que ilumina toda a nossa academia e a literatura brasileira. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, boa noite e até dia 10 de maio na nossa próxima tertúlia. Tá bom? Muito obrigado a Boa todos, um noite a abraço, um todos. beijo Boa no noite a coração. todos, muito Boa noite a obrigado. todos. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns, Obrigado. Carolina Ramos.